este Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. Estava trabalhando numa obra junto com um irmão em Cristo Jesus e nós falávamos sobre canções de um modo geral. E ele assustou quando eu disse a ele que uma música do Roberto Carlos tornou-se um motivador da minha conversão. Eu me lembro na época que eu passava por uma grande decepção na minha vida sentimental. E eu gostava muito de músicas melancólicas. Muitos hoje que são mais radicais dizem que são músicas do mundo. Eu chamo da graça comum de Deus. Entre as músicas melancólicas que eu gostava de ouvir, estava, por exemplo, uma música de Renato Russo, cujo nome é Vento no Litoral. Quem já ouviu essa música sabe o quanto ela é melancólica, o quanto ela é deprimente, depressiva, melhor dizendo. Existe uma música também que era um tanto melancólica, e eu estou falando da música que me aproximou de Cristo no momento que eu havia tido uma desilusão na vida sentimental. Essa música chama Estou Aqui, do Roberto Carlos. E em dado momento da música ela disse: Estou aqui por tantas angústias e tormentos. Enfim, a grande realidade é que na grande angústia por a qual eu passava, essa canção veio como um alento. Então eu não entendo como eles falam que as músicas que não são, digamos assim, evangélicas, são músicas do mundo, são músicas do diabo. Eu não consigo ver o diabo inspirando uma canção tão linda como essa de Roberto Carlos. A verdade também é que depois da minha conversão, literalmente, praticamente, principalmente no começo, abandonei a prática de ouvir certas músicas, justamente não por questões do que falavam, mas pela realidade tangente de uma questão subjetiva, já que eu gostava de músicas que geralmente me colocavam para baixo. Eu costumo afirmar que a música emana de alma para alma e a adoração emana da alma para Deus. Então eu passei a priorizar as canções que falavam do amor de Deus. E neste imbróglio, nessa minha caminhada, quantas canções já não fizeram parte da minha vida? E voltando-se para o conceito cristão, volta e meia vinha um cantor com uma música que mexia comigo, me levantava, me trazia esperança. E até hoje são músicas que marcaram e marcam a minha vida, como Ademar Campos, como Daniel Souza. Quando eu ouço essas músicas, elas se tornaram eternas, enfim. Azaf Borba. Tem uma música do Azaf Borba que se tornou um mantra para mim. Mas por que estou falando isso? Porque eu comecei a introdução desse vídeo com uma canção. Uma canção que mexeu com o coração de muitas pessoas nos últimos tempos. Do conjunto, o grupo Droples. O título da canção é Ele. E essa canção, infelizmente, o meu temor é que eles venham a banalizá-la. Porque é assim que eles fazem com muitas canções. Ela está tocando em tudo enquanto é lugar. Não demora muito, nós vamos ouvir essa canção até mesmo nos bares da vida, enfim. Parafraseando uma música que eu gostava também, que era um dos meus cantores favoritos antes da minha conversão. E depois, até hoje, ainda gosto muito das suas músicas, que são as canções de Milton Nascimento. Uma delas é os bares da vida, Coração de Estudante. Volto a repetir. A música emana de alma para alma. A adoração é prioritária. Eu priorizo a adoração, principalmente quando eu, ainda que eu não tenha uma voz que não seja favorável, esteja adorando a Deus. Aí sim minha alma embevece, porque a música é alimento para a alma. E quantas canções não têm deturpado a nossa sociedade, sejam elas cristãs ou não? Por que estou falando isso? Porque em detrimento à canção é ele, eu paro para pensar em tantas canções que são tidas como
cristãs, ou seja, evangélicas ou gospel, e são canções humanistas, triunfalistas, que colocam o homem no centro da questão. E, infelizmente, com tantos outros tipos de mensagens que são deturpantes. Mas voltando à canção, por que que ela marcou muito? Eu gostaria de ler um texto que está no livro de Isaías, no capítulo 40, a partir do versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que é tortuoso será endireitado, e o que é escabroso será aplainado. E a glória do Senhor se manifesta a toda a humanidade. Somente haverá, pois foi a boca do Senhor que o disse. Ou melhor dizendo, toda a humanidade juntamente haverá, pois foi a boca do Senhor que o disse. Diz uma voz, clama, e eu disse, que hei de clamar, todo homem são como a erva, e toda beleza como as flores do campo. Secam-se a erva, murcham-se as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, caem-se as flores, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Esse é um texto profético, 740 anos, por volta de 740 anos, antes da vinda do Messias. E esse texto profético apontava também, falava sobre a volta do exílio da Babilônia, mas principalmente falava sobre uma determinada pessoa, um homem do qual fala essa canção do grupo Drops, que viria para preparar o caminho. Estou falando de João Batista, e esse fato sucedeu e ficou testificado em alguns outros livros, mas eu vou me ater ao livro de Mateus, a partir do capítulo. Vou ler a partir do capítulo 1, do versículo 1, ou melhor dizendo, do capítulo 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Este é aquele do qual o profeta Isaías falou, ao dizer: Vós que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor. O que me chama a atenção nessa profecia é porque ele veio preparar, se nós lemos os textos sagrados, nós entenderemos que ele não só foi profetizado, mas como se o nascimento foi um milagre. Uma vez que o anjo Gabriel, se achegou a Zacarias, que era um sacerdote, trazendo para ele a mensagem que ele seria pai. E Zacarias, por saber que sua esposa Isabel era estéril e eles já velhos de idade, ele não acreditou, chegou a duvidar e por causa disso ficou até mudo. O que me chama a atenção também é porque ele era um sacerdote e o óbvio, o que poderia melhor acontecer é que João Batista também poderia se tornar um sacerdote dentro do templo. Ainda que Zacarias fosse um homem probo, uma pessoa ilibada. Mas João Batista preferiu crescer no deserto. O próprio Jesus fala isso, fala que ele era como um pendão que se curvava sobre o vento do Espírito, trazendo aqui para as minhas palavras. E ele, ao preparar a volta do caminho, falava com as pessoas, levava as pessoas, dizendo às pessoas que elas deveriam se arrepender dos seus pecados. E há um texto aqui que ele foi enfático ao ver aqueles escribas, quando disse: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ele era taxativo, ele não poupava ninguém. Trazendo isso para os dias atuais, aí vale a pena lembrar que eu falei sobre músicas que são cristãs ou tidas como cristãs,
mas são músicas humanistas. Aqueles fariseus estavam corrompidos, carcomidos pelo pecado. O próprio Jesus Cristo, posteriormente, pegou um azorraque, pegou, digamos assim, um chicote e entrou dentro do templo, derrubando as mesas dos vendilhões, porque havia um câmbio, é um termo até estranho, mas um câmbio negro naquela época. Aquele que oferecia seus sacrifícios ou tinha algum animal para ser sacrificado, numa simbologia do que seria o que o próprio cordeiro faria, porque João Batista disse isso. Quando Jesus se aproximou dele, a humildade de João Batista foi tão grande, algo tão maravilhoso, porque ele virou e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sabia quem era Jesus. E ele mesmo faz questão de afirmar que não era digno de desatar as sandálias desse Cordeiro, ou seja, de Jesus Cristo. A grande realidade é que ele era implacável contra o pecado que na época era tão profundo. Daqueles homens que eram do templo, ou seja, eram religiosos, mas viviam chafurdados no pecado. É algo tão análogo à época da atual conjuntura. Agora nós estamos à volta com mais um escândalo de um líder muito conhecido que foi pego em adultério. Isso infelizmente tornou-se tão normal. Não quero aqui aproveitar, porque infelizmente quantos que pregam, que falam, que são abutres, que aproveitam da desgraça alheia para se promoverem. Eu não julgo pessoas, mas avalio comportamentos. Mas o que vem à baila, então, e por que falo isso? Porque não só esse que adulterou, mas de nós temos adulterado a sã doutrina, com heresias numa apostasia ferrenha. João Batista pregava sobre a vinda do Messias, ele veio, foi sacrificado, morreu crucificado, pagou o preço e tornou-se o sacrifício vivo. Hoje não é preciso que nós levamos um animal para ser imolado para que possa cobrir os nossos pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e é aquele que se curva diante desse Cristo maravilhoso chamado Jesus. O importante é entender que assim como o espírito de João Batista, porque ele era tido como Elias, porque estava sobre ele a unção, o que havia em Elias, ele se vestia como se vestiu Elias, um dos maiores profetas que houve na antiguidade. Igual a ele, somente Moisés acima dele. Elias também desafiava um reino carcomido, onde uma mulher chamada Jezabel levava a idolatria. E hoje nós vivemos a idolatria de adorar líderes religiosos. Nós vivemos uma apostasia, num pragmatismo, nessas campanhas que eu chamo de campanhas heterodoxas, que nada tem a ver com a sã doutrina. A igreja que vive na prostituição, no adultério, às vezes a pessoa está, o religioso, eu diria nem cristão, está dentro de uma igreja adorando, derramando lágrimas, se esvaindo em lágrimas da adoração, talvez cantando até a canção do Drops. É ele, mas não aquele que está lá adorando a Deus. Porque ao sair de lá, a primeira coisa que ele faz é chafurdar-se no motel ou envolver-se na prostituição. João Batista pregava sobre a volta do Messias e dizia que deveriam se arrependerem. E enquanto hoje nós devemos ter a mesma unção de João Batista, não que nós venhamos a comer gafanhotos, não que nós venhamos a vestir com peles de animais, enfim, mas que nós venhamos a ter no mesmo coração o desejo ardente de pregar a verdade, não julgando as pessoas, apesar de que nós devemos julgar com a reta justiça de Deus. Eu não me atrevo a citar o nome deste que, infelizmente, foi pego em adultério. Peço a Deus que me livre de eu cair no pecado da prostituição. Não sou melhor do que ninguém e às vezes me pergunto como é que Deus me deu graça para que eu pudesse manter-me sincero diante dele. É pela misericórdia de Deus. Mas meu clamor é que esse Deus maravilhoso, assim como levantou Elias, assim como levantou a João Batista para preparar o caminho do Senhor, levante hoje novos João Batistas para preparar não a vinda do Senhor, mas para preparar a igreja para a volta do Senhor. Bendito seja o teu santo e glorioso nome. Amém.